Você já parou para pensar como é possível que um dos maiores talentos do futebol mundial nunca tenha levado a bola de ouro, enquanto outros, com temporadas menos expressivas, sobem ao topo do pódio? Essa história vai mexer com tudo o que você pensa sobre justiça no futebol. Mas antes de mergulhar nesse episódio polêmico, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E agora vem o desafio. Nossa missão é fazer esse vídeo o máximo de visualizações possível e trazer mais 500 inscritos para o canal ainda esta semana. Então, ajude o nosso canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Isso vai garantir que você seja um dos primeiros a receber os próximos vídeos. E acredite, quem assiste até o fim é lembrado primeiro pela plataforma. Mesmo que esteja fazendo outra coisa, deixa esse vídeo rodando. É agora ou nunca. Neymar, mais uma vez, foi ignorado na principal premiação individual do futebol mundial. Mas dessa vez, ele não ficou em silêncio. Após ver seu compatriota Rafinha ser colocado apenas na 5ª posição da Bola de Ouro 2025, Neymar foi direto ao ponto. Rafinha em 5 é sacanagem demais, publicou indignado em suas redes sociais. Essa reação tomou as redes de assalto, com milhares de torcedores endossando sua crítica. O desconforto com os critérios da premiação, organizada pela revista France Football, cresceu ainda mais depois do anúncio de que Ousmane Dembélé e não Lamine Yamal ou Vitinha foi o vencedor. Segundo o GE e a CNN Brasil, a cerimônia aconteceu em Paris no dia 22 de setembro e reforçou o novo modelo de avaliação com base na temporada e não no ano civil. Enquanto isso, Lionel Messi, maior vencedor da história da Bola de Ouro com 8 troféus, agiu de forma totalmente diferente. Sem demonstrar qualquer tipo de incômodo, ele parabenizou Dembélé com um comentário caloroso. "Great Ous. Congratulations. I'm so happy for you. You deserve it." De acordo com a ESPN, essa mensagem pública reforçou a imagem serena e diplomática de Messi, contrastando diretamente com o tom indignado e emocional de Neymar. Esse contraste gerou uma nova onda de debates. Estaria Neymar apenas expressando uma frustração pessoal ou verbalizando o sentimento coletivo de milhões que veem suas conquistas sendo sistematicamente ignoradas? Conforme publicou a France Football, a escolha de Dembélé teve apoio em todos os continentes. Mas será que isso basta para justificar a ausência de Neymar entre os indicados? Para entender a indignação de Neymar, é preciso voltar no tempo e revisitar sua história com a Bola de Ouro. Mesmo em seus melhores anos, ele nunca passou da 3ª colocação. Em 2015, quando formava o lendário trio MSN no Barcelona, ficou atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo. 2 anos depois, em 2017, repetiu a façanha, novamente sendo ofuscado pelos mesmos nomes. De acordo com a CNN Brasil, essas foram suas únicas aparições no pódio, um número que destoa de seu impacto global e do que representou tecnicamente para o futebol durante mais de uma década. A discrepância fica ainda mais evidente quando comparamos com outros brasileiros que conquistaram o prêmio. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká já sentiram o gosto de ser reconhecidos como os melhores do mundo. Alguns deles, inclusive, com temporadas menos consistentes do que as de Neymar em seu auge. A questão que incomoda fãs e críticos é: por que ele nunca foi considerado digno do troféu? A resposta para muitos está no tratamento que sempre recebeu da mídia internacional. Muitas vezes rotulado por sua personalidade irreverente, pelos dribles que irritavam adversários ou por polêmicas fora de campo. A própria France Football, organizadora do prêmio, já deu sinais de que o perfil polêmico de Neymar não agrada parte dos votantes. Nos últimos anos, a premiação passou por mudanças significativas. Segundo a Wikipédia e confirmada pela France Football, o modelo de avaliação deixou de ser baseado no ano civil para considerar o desempenho por temporada, de agosto a julho. Essa alteração, embora mais alinhada com o calendário do futebol europeu, também trouxe novos debates. Muitos jogadores que brilham em momentos decisivos, mas fora desse intervalo,
acabam desvalorizados. Com esse novo formato, Neymar, que vinha de lesões e retorno ao futebol brasileiro, sequer apareceu entre os indicados em 2025. Uma ausência que diz muito mais sobre o sistema do que sobre o talento inquestionável do camisa 10. A edição de 2025 da Bola de Ouro chegou cercada de expectativas, mas ninguém imaginava que o top 5 final causaria tanto barulho. Ousmane Dembélé foi coroado como o melhor do mundo, seguido por Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah e, surpreendentemente, Rafinha em quinto lugar. A ordem soou estranha para muitos fãs e analistas. Rafinha, embora talentoso, não teve uma temporada que justificasse uma posição tão elevada, pelo menos não aos olhos de quem acompanha o futebol com lupa. Foi esse detalhe que acendeu a faísca da polêmica, e quem colocou lenha na fogueira foi justamente Neymar. Rafinha em 5 é sacanagem demais, escreveu Neymar nas redes sociais, com aquele tom direto e indignado que só ele sabe usar. A frase viralizou. Conforme publicado pelo GE e repercutido também pelo jornal AS, a publicação gerou uma avalanche de comentários, curtidas e compartilhamentos. Em poucas horas, o nome de Neymar estava entre os assuntos mais comentados do mundo. A Jovem Pan destacou que muitos torcedores se identificaram com o desabafo e enxergaram nele uma coragem que falta a muitos jogadores da elite: expor a injustiça de forma pública, mesmo correndo o risco de críticas da imprensa internacional. O apoio ao camisa 10 foi massivo. Nas redes sociais surgiram memes, montagens e campanhas em apoio ao jogador. Muitos lembraram das temporadas brilhantes em que ele sequer foi indicado, e agora viam jogadores medianos sendo exaltados. A crítica à premiação da France Football não foi só sobre Rafinha. Ela atingiu diretamente o sistema de votação, os critérios obscuros e até a credibilidade do prêmio. Memes comparando Rafinha com jogadores de Série B, vídeos satíricos e threads mostrando estatísticas reforçaram a tese de Neymar. Algo não fazia sentido. Mas será que essa indignação foi um surto isolado? Ou a ponta do iceberg de uma crise de credibilidade mais profunda? O grande vencedor da Bola de Ouro 2025 atende pelo nome de Ousmane Dembélé, um nome que até então costumava gerar mais dúvidas do que consensos. Conhecido por sua habilidade e velocidade, o francês teve uma temporada sólida no Paris Saint-Germain, sendo peça fundamental em títulos importantes. Segundo o Sports Illustrated, Dembélé teve um papel decisivo na reta final da Liga dos Campeões e nas fases cruciais da Ligue 1, além de ter se mantido longe das lesões que sempre foram sua pedra no sapato. Mas será que isso foi suficiente para colocá-lo acima de nomes como Yamal, Vitinha ou Salah? De acordo com a France Football, organizadora da premiação, a vitória de Dembélé se deu por um apoio quase unânime nos 5 continentes. Um argumento que soa diplomático, mas levanta suspeitas. O jornal AS reforçou que a escolha foi justificada pela regularidade de Dembélé ao longo da temporada, seu papel tático em campo e a influência direta nos resultados. No entanto, ao analisar friamente as estatísticas, ele não foi o artilheiro nem o maior assistente da temporada. Seu impacto foi mais invisível, técnico e coletivo, o que muitos consideram difícil de quantificar em uma premiação individual. Já Yamal, por exemplo, venceu o Troféu Copa como o melhor jovem do mundo e foi o líder em participações diretas em gols na temporada do Barcelona. E Rafinha, mesmo com números menos expressivos, foi apontado como mais regular e decisivo em momentos-chave. A pergunta que não quer calar: Dembélé foi realmente o melhor jogador do mundo ou apenas o nome certo no contexto político ideal? O desconforto gerado pela escolha escancarou uma das grandes falhas do sistema atual: a subjetividade extrema e a influência da narrativa.
Conforme destaca o Olympics.com, essa vitória de Dembélé inaugura uma nova era para a premiação, mas não necessariamente uma era mais justa. O futebol, que deveria ser emoção e mérito em campo, parece cada vez mais prisioneiro de bastidores e acordos invisíveis. E nesse jogo, talvez os mais autênticos, como Neymar, sejam os que mais sofrem com o silêncio institucional. Enquanto Neymar soltava faíscas com sua indignação, Lionel Messi seguiu outro caminho. O argentino, recordista de bolas de ouro com 8 conquistas, usou as redes sociais para parabenizar Ousmane Dembélé pela vitória. Com poucas palavras, mas um impacto simbólico poderoso, ele escreveu: "Great Ous, congratulations, I'm so happy for you, you deserve it." A ESPN destacou essa postagem como um exemplo clássico da postura serena de Messi, que mesmo fora dos holofotes principais, segue sendo referência de elegância e neutralidade. A frase repercutiu fortemente entre fãs e jornalistas, reforçando sua imagem de diplomata do futebol. O Yahoo Sports acrescentou que a publicação foi recebida com entusiasmo por torcedores franceses e catalães, reforçando a ideia de que Messi ainda é visto como uma figura unificadora, alguém que raramente entra em conflitos e sempre opta por um tom conciliador. Essa postura contrastou diretamente com a de Neymar, que escolheu o confronto direto ao criticar abertamente a premiação. Enquanto um elogia e apazigua, o outro aponta o dedo e cobra coerência. Essa dicotomia alimentou uma onda de comparações nas redes sociais, levantando a velha discussão: qual postura é mais autêntica, a explosão emocional ou o silêncio diplomático? Essa diferença de reação também levanta outra questão fundamental. Será que Messi realmente concordava com o resultado ou sua resposta foi uma jogada estratégica? Em tempos onde imagem e reputação valem tanto quanto desempenho, fica difícil distinguir autenticidade de construção pública. Neymar, por outro lado, parece ter optado por viver sem filtro, expressando o que muitos pensam, mas poucos ousam dizer. A serenidade de Messi conforta, mas a fúria de Neymar desperta. E talvez por isso mesmo, ambos sejam tão únicos e, ao mesmo tempo, tão incompreendidos. A essa altura, a dúvida é inevitável. Quem, afinal, decide o vencedor da bola de ouro? E o mais importante, com base em quê? A resposta pode não ser tão transparente quanto se espera de uma premiação desse porte. Segundo a France Football, a escolha do melhor jogador do mundo envolve um júri composto por jornalistas especializados de cerca de 100 países. Cada um deles recebe uma lista com indicados e deve selecionar os 5 melhores em ordem de preferência, atribuindo uma pontuação que varia de acordo com a colocação. A pontuação final determina o vencedor. Parece justo? Talvez. Mas o problema está no que não é dito. Os critérios são subjetivos e cada jurado tem liberdade total para escolher com base em qualquer argumento que considere válido. Desempenho técnico, carisma, influência, narrativa ou até mesmo conveniência política. A Wikipedia aponta que, embora a France Football diga que os critérios incluem desempenho individual e coletivo, classe do jogador e carreira, não existe um peso oficial para cada item. Isso abre margem para interpretações amplas, subjetivas e, em muitos casos, contraditórias. Ousmane Dembélé, por exemplo, não liderou estatísticas de gols, assistências ou títulos expressivos, mas venceu com ampla vantagem de acordo com a organização. E mais, os votantes mudam a cada edição, o que torna quase impossível qualquer tipo de padrão ou consistência. O resultado? Jogadores como Neymar, que brilham de forma não convencional, acabam penalizados por não se encaixarem no molde tradicional do craque europeu padrão. Essa brecha de subjetividade alimenta teorias cada vez mais populares nas redes sociais.
Será que Neymar incomoda demais? Será que sua personalidade irreverente, seus posicionamentos públicos e até sua brasilidade jogam contra ele nesse sistema altamente europeu e conservador? A cada ano que passa, cresce a sensação de que o camisa 10 é vítima de um julgamento que vai além das 4 linhas. E talvez seja por isso que sua explosão com a colocação de Rafinha tenha soado tão genuína. Não era apenas um protesto por um amigo, mas uma denúncia silenciosa de um sistema que já o puniu muitas vezes antes. A trajetória de Neymar nunca foi linear. Ela foi uma montanha-russa de glórias e quedas, sempre sob os olhos atentos e muitas vezes cruéis da mídia mundial. Desde a ascensão meteórica no Santos, passando pelo auge no Barcelona, até a transferência bilionária para o PSG, ele sempre foi notícia. Mas junto com o brilho vieram os espinhos. Lesões em momentos decisivos, críticas sobre sua postura fora de campo, acusações de imaturidade e cobranças que pareciam ignorar sua humanidade. De acordo com a CNN Brasil, Neymar teve mais de 10 lesões relevantes na carreira, incluindo fraturas que o tiraram de Copas e fases finais de Champions League. A cada retorno, a mesma pressão, ser o salvador. E mesmo assim, ele voltava, driblava, fazia gols e sorria. Em 2023, tomou uma decisão que chocou parte da imprensa europeia: retornar ao futebol brasileiro. Para muitos, era um passo para trás. Para Neymar, era voltar às raízes, reencontrar o que o fez amar o futebol. O reencontro com o público brasileiro reacendeu algo nele que andava apagado. A conexão emocional com o torcedor comum. Gente que não vê só o craque, mas o menino que enfrentou o mundo. Segundo a Wikipédia, essa fase marcou não apenas um retorno físico ao Brasil, mas também uma reconfiguração de sua imagem, menos astro midiático, mais símbolo popular. E aos poucos, o que parecia decadência virou redenção. Ao longo da história do futebol, grandes nomes foram ignorados por premiações oficiais. Sócrates, Totti, Gerrard, Iniesta, todos com trajetórias marcantes, mas sem a consagração da bola de ouro. Neymar entra nessa lista não como coadjuvante, mas como protagonista de uma narrativa de resistência. Para os fãs, ele é mais que um jogador, ele é um espelho. Representa quem não se encaixa, quem é julgado por ser autêntico, quem luta para ser visto por mérito, não por etiqueta. Neymar não venceu a bola de ouro, ainda, mas já venceu no coração de milhões que veem nele algo que a FIFA e a France Football talvez nunca entenderão. Ele é real. Se a imprensa especializada pode ignorar Neymar, o povo faz questão de não esquecer. Logo após sua declaração indignada sobre a colocação de Rafinha na bola de ouro, uma avalanche de apoio tomou conta das redes sociais. Fãs de diferentes países, idiomas e clubes se uniram em defesa do camisa 10. No Twitter, surgiram hashtags como Neymar injustiçado, Bola de Ouro vergonha e Respeitem Neymar, que rapidamente ficaram entre os trending topics. De acordo com a Jovem Pan, a frase Rafinha em 5 é sacanagem demais foi replicada e comentada por milhares de perfis, não apenas como crítica ao ranking, mas como um grito de revolta acumulado ao longo dos anos. O GE registrou a presença de campanhas organizadas por páginas de fãs e perfis esportivos que exigiam maior reconhecimento para Neymar. Muitos resgataram estatísticas de temporadas anteriores, comparando seus números com os de vencedores da Bola de Ouro. E os resultados deixavam claro que ele foi várias vezes superior. A mobilização também contou com a participação de ex-jogadores, como Daniel Alves, que em entrevistas recentes afirmou que Neymar foi e é o jogador mais completo da sua geração. Outros atletas, mesmo em atividade, usaram o silêncio ou gestos simbólicos para demonstrar solidariedade. Era como se a frase de Neymar tivesse rompido uma represa e dado voz a muitos que até então se calavam.
Essa comoção levanta um ponto crucial. Talvez a elite do futebol internacional não consiga mais definir sozinha quem é digno de reconhecimento. A voz do povo, amplificada pelas redes sociais, está moldando narrativas e pressionando instituições. E nesse contexto, Neymar representa mais do que um craque. Ele é o símbolo da quebra de um monopólio narrativo. Quando milhões enxergam nele um ídolo, mesmo sem troféus oficiais, talvez o prêmio já tenha mudado de mãos. A justiça emocional é silenciosa, mas poderosa. E nesse tribunal invisível, Neymar já foi absolvido e exaltado. A história do futebol é cheia de injustiças silenciosas. Jogadores que encantaram multidões, mudaram o jogo, influenciaram gerações, mas nunca ergueram os troféus individuais que muitos consideram o ápice da carreira. Francesco Totti, Andrea Pirlo, Ryan Giggs, Andrés Iniesta, todos eles, como Neymar, foram ignorados pelas grandes premiações. Mas o que todos têm em comum? Um futebol autêntico, visceral e, acima de tudo, emocional. A edição de 2025 da Bola de Ouro reacendeu essa discussão. E mais uma vez, o nome de Neymar surge como símbolo maior dessa ruptura entre o que se premia e o que verdadeiramente emociona. De acordo com a France Football, os critérios da Bola de Ouro contemplam desempenho técnico, impacto coletivo e classe do jogador. Mas o que é classe? Segundo o Sports Illustrated, a ausência de Neymar entre os indicados na temporada 2024-25 está ligada à sua transferência para o futebol brasileiro e ao número reduzido de jogos internacionais disputados. Ou seja, não importa o quanto ele represente para o povo, se não está sob os holofotes europeus, parece não existir para o sistema. É um recado claro. Ou você joga onde eles querem ver, ou sua arte não vale o prêmio. E é exatamente por isso que Neymar se tornou mais do que um craque. Ele virou símbolo de resistência criativa, de liberdade dentro de campo e de autenticidade fora dele. Enquanto muitos se moldam ao sistema para agradar votantes, Neymar faz o caminho inverso, segue sendo ele mesmo, com seus dribles, suas risadas, suas causas, seus erros e suas verdades. O público sente isso. A tensão cresce porque a pergunta é inevitável. E agora? Se até Neymar é ignorado, quem mais será silenciado? O sistema não premia quem emociona. Ele premia quem se encaixa. E talvez, justamente por não caber em molde nenhum, Neymar seja o mais premiado no coração de quem realmente importa. Lionel Messi é, sem dúvida, uma das figuras mais respeitadas da história do futebol. Mas sua postura nas redes após a vitória de Dembélé levantou questionamentos inevitáveis. A ESPN destacou que Messi, ao parabenizar o francês com um simples "Great house", "Congratulations, I'm so happy for you, you deserve it", reforçou sua imagem de líder sereno, alguém que evita entrar em polêmicas e sempre escolhe o caminho da diplomacia. Já o Daily Post apontou que Messi afirmou estar muito feliz com o resultado da Bola de Ouro 2025. Uma reação que soa confortável para quem já venceu tudo, mas que para muitos fãs de Neymar representou um certo distanciamento da realidade mais gritante da premiação. A análise psicológica da postura de Messi nos leva a uma reflexão. Será que ele evita conflitos por convicção ou simplesmente já não precisa mais deles? Messi é o ídolo que venceu todos os títulos possíveis, que foi 8 vezes eleito o melhor do mundo e que hoje joga com a tranquilidade de quem não precisa provar mais nada. Neymar, por outro lado, ainda carrega a carga da busca, por respeito, por reconhecimento, por justiça. Esse contraste entre a paz do campeão consagrado e a inquietude do injustiçado expõe 2 mundos muito diferentes: o do jogador que já tem tudo e o do jogador que ainda luta para ser visto pelo que é, e não pelo que esperam que ele seja. A comparação entre Messi e Neymar vai além da técnica ou da história dentro de campo.
É um embate de estilos, de personalidades, de maneiras de se posicionar diante da pressão. Messi silencia. Neymar explode. Messi representa o sistema que aplaude os vencedores. Neymar representa os que batem na porta e não são ouvidos. E talvez por isso, mesmo sendo companheiros, eles causem reações tão distintas no público. Um gera reverência, o outro identificação. E enquanto um continua sendo reverenciado pelas instituições, o outro segue sendo a voz dos que foram ignorados, mas nunca esquecidos. E se no fim das contas, a bola de ouro não fosse mais o que realmente define a grandeza de um jogador? A cada ano, a cerimônia promovida pela France Football se transforma mais em um espetáculo de aparências do que em um reflexo fiel do que se viu nos campos. A Wikipédia descreve a premiação como a mais tradicional do futebol mundial, mas até que ponto tradição justifica incoerência? Essa pergunta ganha força diante de nomes como Neymar, Iniesta, Henry e tantos outros que jamais tocaram no troféu dourado. Se esses gigantes não foram reconhecidos oficialmente, o que realmente define um ídolo? A resposta pode estar na força invisível do amor popular. De acordo com o GE, após a declaração de Neymar sobre a injustiça com Rafinha, a internet reagiu como um organismo vivo. Não eram apenas torcedores brasileiros. Foram espanhóis, franceses, africanos, árabes e latinos expressando a mesma indignação. Isso é mais do que apoio, é reconhecimento orgânico, sem filtros, sem votos, sem critérios de revista. A CNN Brasil destacou que, mesmo sem estar entre os finalistas, Neymar foi um dos nomes mais citados e buscados durante o evento da Bola de Ouro 2025. Isso diz muito, talvez tudo. Há algo maior do que um troféu em jogo aqui. E se Neymar já venceu onde mais importa? No coração das pessoas comuns, nas comunidades que se inspiram em sua ousadia, nos garotos que aprendem a driblar imitando seus passos, nas meninas que veem nele um exemplo de autenticidade. A história que construímos até aqui não é sobre um prêmio que nunca veio, mas sobre um legado que ninguém pode apagar. O público sente isso e por isso permanece. E se a bola de ouro perdeu sua importância, foi porque os verdadeiros campeões já entenderam. Não é ela que define um craque, é a emoção que ele desperta. Agora, com tudo isso à flor da pele, como encerrar essa jornada? Ao longo dessa jornada, vimos muito mais do que uma reação impulsiva de um jogador. Vimos um grito abafado por anos ganhando eco nas redes, nas arquibancadas, nas conversas de bar. Vimos Neymar sendo chamado de polêmico, imaturo, mimado, mas também visto como verdadeiro, corajoso e humano. Revisitamos suas conquistas e quedas, a pressão desumana de carregar o peso de um país, as lesões que o tiraram de momentos decisivos e a mídia que sempre preferiu os que se moldam ao sistema. Ainda assim, ele permaneceu. Ainda assim, ele resistiu. E isso nos ensina algo muito maior do que futebol. Quantas vezes na vida você fez tudo certo e ainda assim foi ignorado? Quantas vezes trabalhou duro, se entregou de corpo e alma e viu o reconhecimento ir para outro que, aos seus olhos, não entregou nem metade? Talvez você, como Neymar, já tenha sido deixado de fora da lista dos melhores. No trabalho, na escola, na família, nas relações. Mas também, como ele, você permaneceu. Não porque esperava um troféu, mas porque sabe que o seu valor não depende do aplauso de quem nunca viu sua luta. É aí que mora a verdadeira vitória, na capacidade de seguir em frente, mesmo quando os holofotes estão virados para outro lado. Neymar, com todos os seus defeitos e qualidades, representa algo que ultrapassa estatísticas e premiações. Ele representa a arte de ser fiel a si mesmo, de jogar com alegria mesmo quando o jogo está pesado, de sorrir mesmo quando querem te ver cair,
de voltar, cair de novo e levantar. Ele é símbolo daqueles que não desistem da própria essência, mesmo quando o mundo pede conformidade. E é por isso que, com ou sem bola de ouro, ele já conquistou o que realmente importa: o respeito de quem sente, de quem vive, de quem se emociona com o que é verdadeiro. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Essa história não é apenas sobre Neymar. Ela é sobre todos nós. E se de alguma forma ela te tocou, te fez pensar ou te inspirou, então nossa missão foi cumprida. Quero te convidar a continuar apoiando este canal. No comentário fixado deste vídeo, deixamos um link com um conteúdo exclusivo sobre esse tema. Se fizer sentido para você, adquira. Isso nos ajuda a continuar produzindo histórias como essa, com profundidade, verdade e propósito. Aqui a gente acredita que futebol é mais do que resultado. É identidade, é emoção, é resistência. E Neymar, ele é a prova viva de que não é o prêmio que faz o craque, é o impacto que ele deixa na alma de quem assiste.